Olá, meus irmãos, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática, continuando com o tema de pneumatologia, e o tema que a gente vai abordar dentro da pneumatologia hoje é o que são os frutos do Espírito Santo. E aí, você já ouviu falar desse frutos do Espírito Santo? Já ouviu alguém pregando? Já ouviu alguém ensinando? Sabe o que é? Vamos lá entender um pouco mais? Então quero ler esse texto que está lá em João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então aqui a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe dois tipos de frutos. Aqueles frutos que são mostrados externamente. Por exemplo, eu evangelizo uma pessoa e aquela pessoa ali que foi evangelizada por mim, ela simplesmente ali, ela aceita, diz sim ao Espírito Santo. O Espírito Santo toca aquela pessoa e ela ali se torna uma cristã. Ali é um fruto ali que eu gerei ali para o reino de Deus, porque foi através de uma pregação minha, através de um evangelismo meu, ali que aquela pessoa ali foi ganhada ali para o reino de Deus. É claro que a obra é toda do Espírito Santo, mas ali Deus me usou para isso. Então é um fruto que eu estou demonstrando ali. Quando eu prego, quando eu evangelizo, quando eu ensino, quando eu gravo esses vídeos, eu posso estar demonstrando ali frutos. Mas esses são frutos externos. Mas quais são aqueles que a gente pode chamar de fruto do Espírito? Não frutos, mas fruto do Espírito. São aqueles internos. A gente vai entender um pouco mais. São coisas que vêm de dentro para fora. É aquilo que muda aquilo que eu era antes de conhecer Jesus e aquilo que eu me tornei após conhecer Jesus. Vamos lá entender um pouco mais. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos, bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Então, aqui a gente vê dois textos ali que são ditos ali por Jesus. Duas frases ali que são ditos por Jesus. E as duas querem dizer a mesma coisa. Primeiro, eu só posso dar bons frutos se eu estiver preso no ramo, na videira verdadeira que é Cristo. E eu só posso dar fruto, aqui como o texto de Mateus fala, né, para a gente ter cuidado com os falsos profetas, que toda árvore boa dá bons frutos. Ou seja, se eu conheço Jesus, se eu fui transformado por Jesus, eu tenho que dar bons frutos. Mas se a pessoa não tem Jesus, é difícil ela dar bons frutos, porque uma árvore ruim vai dar frutos ruins, e uma árvore boa vai dar frutos bons. Então a gente tem que entender isso. Primeira coisa, a gente só pode dar frutos. Esses frutos que a Bíblia traz claramente, né, de mudança de vida, de mudança de mentalidade, se a gente tiver com Jesus. Se a gente não tiver com Jesus, não tem como dar esses frutos. Ah, mas eu conheço muito crente que não é bom. Talvez ali ele faz uma certa caridade, talvez ele tenha um caráter legal, mas aquilo que a gente entende de frutos do Espírito, fruto do Espírito que a gente vai estudar ainda, talvez ele não tenha. Talvez ele tenha algumas partes, mas não o seu todo, não a sua totalidade. Vamos entender um pouco mais. O maior sinal do progresso de um crente nas coisas de Deus não é uma manifestação espetacular de seus dons, não importante quais sejam eles. Seremos avaliados no final de nossa vida não pelo número de dons que exibimos, nem pelos talentos que Deus nos deu, e sim por quanto fruto produzimos como os cristãos. Então aqui, ó, dois textos, presta atenção. O maior sinal do progresso de um crente nas coisas de Deus não é manifestação espetacular, ou seja, não é dom de curar, não é dom de fazer milagres, não é dom de orar, não é dom de evangelizar, de pregar, de pastorear, não. Seja quais sejam eles. Mas quais são as maiores manifestações? É no momento de raiva, no momento de estresse, você demonstrar paciência. No momento ali de ódio, você demonstrar amor. No momento ali de uma agressão, por exemplo, você demonstrar compaixão.
E é esses frutos que eu tô falando. É esses que a gente vai ver lá em Gálatas 5,16, que vai dizer assim, ó: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí vai falar também lá em Gálatas 5,19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Então, ou seja, essas são as obras da carne. E Paulo fala, claro, que quem pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Mas, né, quando a gente vê esse texto, Paulo não está dizendo que se alguém pratica algum desses pecados uma vez, não irá para o céu. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando ali numa prática. Ele está dizendo que se essas coisas nos definem como pessoa, se constitui o nosso estilo de vida, isso é uma indicação de que estamos andando na carne e não no espírito. Não é um dia você cometer ali um ciúme, ter um tipo de ciúme, um tipo de ira, um tipo de egoísmo, um tipo de inveja. Não é isso. Mas é uma prática. Se essas coisas nos definem, nosso estilo de vida não é cristão. Nosso estilo de vida é carne. É vida fora do espírito. Não é vida cristã. Mas aí Paulo também vai falar em Gálatas 5, 22, 25. Qual que é o fruto do Espírito? Entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, quer saber se a pessoa é crente de verdade? Valide, olhe, observe. A pessoa tem amor, tem paz, tem alegria, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão, tem domínio próprio. É isso que define a pessoa? Ou aquilo que define a pessoa é inveja, é orgia, é imoralidade? Só por aí, só por esse texto, a gente consegue identificar se a pessoa é crente ou não. 1 João, ele vai dizer ali muito claro se uma pessoa é crente. Se a pessoa é crente, ela não odeia o próximo. Ela ama Jesus, ela obedece aos seus mandamentos. E é isso que Paulo está querendo dizer. Então, o que são frutos do Espírito? Exatamente isso. É demonstrar o nosso batismo do Espírito Santo através de quê? De amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Vai ter vezes que vamos ter ira? Sim. Vai ter vezes que vamos ter raiva? Sim. Vai ter vezes que o ódio pode tomar? Sim. Mas isso não pode nos definir. O que tem que definir é isso: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas, Sérgio, o que são cada um desses frutos do Espírito? E aí eu vou te aguardar nas próximas semanas para a gente estudar cada fruto do Espírito de forma separada. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí a sua pergunta nos nossos comentários ou nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal e te aguardo nas próximas semanas para a gente estudar cada fruto do Espírito. Que Deus abençoe a sua vida.